tudo numa coisa mais prática, mais simples, para todo mundo entender, todos nós. E assim entender mais coisas para frente de aula de patologia da bexiga e o porquê da terapia medicamentosa que a gente usa, farmacologia. Então, como introdução, os processos de armazenamento de urina e de micção são controlados por complexos circuitos neurais, cerebrais e medulares, que são que coordenam toda a atividade da musculatura lisa vesical, o detrusor, e de fibras musculares lisas e estriadas da uretra. Para entender melhor, a gente também tem que saber de anatomia, para saber o complexo muscular que compreende. E o enchimento fisiológico da bexiga se dá sob baixas pressões intravesicais, que é uma característica bem importante, que está diretamente relacionado com o conceito de complacência vesical, que é a capacidade que tem a bexiga de encher sem aumentar a pressão. Bom, então, na anatomia, é bem simples. A anatomia, a bexiga está dividida em dois componentes. O detrusor, ou o corpo do detrusor, que é a musculatura lisa da bexiga, e a parte da esfinteriana. Faz parte do trígono. Então, falam de um esfínter de músculo liso, que fica nesse espaço aqui, e o músculo estriado, que é o esfínter externo, que fica mais para baixo. Então, a fisiologia normal, como funciona o enchimento e esvaziamento da bexiga. O enchimento, na fase inicial, é um fenômeno passivo. Começa com a distensão da parede e vai ativar o sistema simpático e o sistema somático. Como? O sistema simpático alguns livros falam que sua origem é L1, L2, outros falam de T10 a T12 e outros de T11 a L2. Mas eu achei mais tranquilo aprender T11 a L2, que vai cobrir tudo o que os textos falam. O sistema nervoso simpático, ele vai por meio do nervo hipogástrico, por ação da norepinefrina ou noradrenalina, vai ativar os receptores alfa-1, que estão aqui no esfíncter do músculo liso, aqui na uretra proximal, e os receptores beta-3, que estão no corpo da bexiga. Esses receptores beta-3, o que vão fazer é o seguinte: no nível da parede vesical, ele vai ativar uma enzima que é a adenilato ciclase. O que vai fazer essa enzima? Essa enzima o que vai fazer é defosforilar a cadeia leve de miocina para fazer que a bexiga se relaxe e permita o enchimento. Assim que a bexiga ficar cheia e chegar num volume de 150 a 250 ml, na bexiga vai ter uns mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores que vão se estimular por conta da pressão dentro da bexiga, vão levar informação por via aferente para o cérebro, para o córtex cerebral, onde vai ter o centro contínuo da micção, a região periaqueductal cinzenta, o hipotálamo, que faz parte do sistema límbico, das emoções, e o córtex pré-frontal, que é o inibidor social da micção. Os nociceptores, que são outros receptores que fazem parte da bexiga, da parede vesical, eles vão se converter em mecanorreceptores assim que eles ficarem estimulados por conta mais frio do que calor. Pelo frio, por isso, às vezes, a gente, quando está em clima frio, é aquela vontade de urinar mais frequentemente. É por conta da ativação da atividade dos nociceptores, que pelas fibras C amielínicas vão estimular o córtex para a gente sentir a vontade e estimular a micção. O hipotálamo, ele vai regular a emoção da sensação
de desconforto por conta do enchimento vesical. Por isso, a gente, se fosse uma emoção de prazer, a gente deixaria encher a bexiga e não sentiria essa vontade de ter que esvaziar. O hipotálamo controla isso, o que faz é sentir aquele desconforto que tem a necessidade de esvaziar a bexiga. E o córtex pré-frontal vai inibir socialmente a micção, por isso a gente tem que procurar um lugar mais propício, mais certo para urinar. O que falam é que isso vem desde bem atrás, nos cavernícolas, que eles não conseguiam fazer urinar perto da caverna por conta dos animais. Eles tinham que procurar outro lugar, porque pelo xixi, pelo cheiro, os animais poderiam procurar eles. Então, bem na evolução da espécie humana, esse conceito de córtex pré-frontal como inibidor social da micção. Assim que o cérebro sentir aquela vontade de urinar, vai emitir aquela informação para liberar a micção. Como vai fazer isso? O esvaziamento vai por conta do parasimpático. O parasimpático, ele vai ser ativado, sua origem é região sacral, S2, S4. No início, o que vai fazer o parasimpático é, por meio do óxido nítrico, que está aqui, NO, ele vai relaxar o músculo liso da uretra proximal, aqui no esfíncter interno, e vai deixar passar urina. Para quê? Na hora que a urina passar pela uretra proximal, vai levar informação aferente para a região periaqueductal cinzenta e para o centro pontino da micção. Para eles ativar no núcleo de Warrington dois vias de transmissão. O que vai fazer é liberar uma via eferente para a região sacral e ativar esse parasimpático, que vai pelo nervo pélvico, vai ativar os receptores M3 e M2 na bexiga. Eu esqueci uma coisa importante. Eu tinha falado que na hora do enchimento também fazia parte o sistema nervoso somático. O somático, deixa eu voltar aqui. O somático só, ele vai estar aqui no núcleo de Onuf e ele vai ser ativado por conta do nervo pudendo no nível do esfíncter uretral externo, aquele do músculo estriado. Por meio da acetilcolina, ele vai estimular e vai fazer que esse esfíncter fique contraído e não deixe escapar urina por enquanto a fase de enchimento. Então, continuando com o esvaziamento, na hora que... Oi? Desculpa aí, que tem uma dúvida aí no que você falou. Só para avaliar, porque eu tinha entendido, não sei se eu esqueci, eu estou enganado, que a estimulação do parasimpático e a estimulação no cérebro se dava por estimulação da acetilcolina mesmo como neurotransmissor. Eu não sabia, não sei se os outros colegas sabiam, que o óxido nítrico tinha uma participação nesse relaxamento e da uretra e do esfíncter e na contração do detrusor. Na verdade, eu não sabia, achava que essa estimulação mesmo era tudo adiada dada pela acetilcolina mesmo. Não sabia que o óxido nítrico participava nessa função aí. Não, o que aconteceu é o seguinte, eu também não sabia não, mas no início, para ativação da acetilcolina, para estimular os receptores M2 e M3, o que faz o parasimpático é estimular por meio do óxido nítrico o relaxamento do esfíncter interno de músculo liso, para liberar a passagem de urina para a uretra. Na hora que essa urina faz contato com a uretra, vai estimular por via aferente o ponto... Não, é isso aí. Eu entendi isso aí. Só que eu achava que tudo isso que você falou era pela acetilcolina. Não, a acetilcolina... Pela estimulação do parasimpático através do plexo hipogástrico inferior.
Eu não sabia que o óxido nítrico participava, mas O óxido beleza. nítrico, no início, a acetilcolina faz parte, já quando ele é estimulado aqui na região sacral, e por meio do nervo pélvico, ele vai estimular, com a acetilcolina, vai estimular os receptores M3 e M2 na bexiga. Mas para isso acontecer, primeiro o óxido nítrico tem que estimular e relaxar esse músculo liso aqui da uretra proximal para permitir a passagem de urina. Por isso vocês lembram que um dos médicos que estava dando aula da bexiga hiperativa estava falando que na urgência, na incontinência de esforço, tem explicado isso por conta da passagem de urina, que estimula a uretra proximal essa passagem de urina e faz que mais contração do detrusor. Que o paciente tem incontinência de esforço pode ter também hiperatividade por conta disso, né? Isso, essa é a explicação disso. É a mesma coisa, se a gente começar a fazer xixi, você não consegue parar no meio. Exatamente. Então, como é que funciona o estímulo dos receptores M3 e M2? O que faz os receptores M3 e M2? Os M3 são mais efetivos e os M2 são mais comuns. Por que os M3 são mais efetivos? No nível da parede vesical, por ação da acetilcolina, os receptores M3 vão liberar a entrada de cálcio intracelular. Esse cálcio intracelular vai fosforilar aquela cadeia de leve de miocina, fazendo que ela faça uma contração. Lembra aquela fibra de miocina, actina, na contração muscular? Isso que funciona aqui. O cálcio é o principal ativador dessa contração muscular, ativando a fosforilação. E, por outro caminho, tendo duas vias, ele vai inibir a defosforilação. Então, por enquanto, o cálcio vai ativando a contração muscular, ele vai inibindo, por outro lado, aquela defosforilação por conta da cadeia leve de miocina fosfatasa, deixando que o músculo detrusor continue contraindo. E os receptores M2, a função deles vai ser inibir aquela enzima adenilato ciclase, que é aquela que vai ser ativada pelos receptores beta 3. Então, o que faz os receptores M2 é inibir a atividade do sistema simpático nos receptores beta 3, deixando aquela contração e inibindo o relaxamento da bexiga na hora da sua atividade. Tudo isso funciona normalmente como um circuito de ligar e desligar. Na hora que está ligado o parasimpático, está desligado o simpático. Na hora que estiver ligado o simpático, o parasimpático vai estar desligado. É aquele sincronismo. Isso é importante para entender depois porque as lesões, quando são corticais, medulares ou inframedulares, aquele disinergismo e tudo isso que vamos falar mais para frente em outras aulas que vamos ter oportunidade. Isso é que mais ou menos eu queria falar para vocês. Não sei se ficou claro, se ficou meio confuso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que eu não entendi bem aqui. Uhum. Você falou que os M3 são mais efetivos, né? É isso. Através da acetilcolina, tem a liberação de cálcio intracelular, que vai ativar a contração muscular da bexiga. Isso. E daí que vai inibir o relaxamento muscular? Isso. Ou seja, o que faz o M3 aqui na imagem, você vai ver, aqui desse lado, o cálcio vai entrar e vai ativar essa cadeia leve de miocina quinase para fosforilar e ajudar na contração. Mas se ele não inibir, aí vai ficar fosforilando, desfosforilando, fosforilando, desfosforilando. Então, o que ele faz é inibir por duas vias, que está aqui RHOA e outras, que um monte de enzimas que não vou nem falar porque meio vai ficar mais confuso ainda, mas pelas essas duas vias, ele vai inibir essa cadeia leve de miocina fosfatase, que é aquela enzima que vai desfosforilar.
Então, ele inibe Então, ele vai do lado manter o esquerdo músculo do lado esquerdo da contraído para imagem. poder efetuar a micção. Isso. Exatamente. Do lado esquerdo da imagem, você vai ver que tudo é negativo. Ele está inibindo a desfosforilação. E do lado direito, pelo cálcio, ele vai ativar a fosforilação da cadeia leve de miosina, fazendo contração. E o M2, o que vai inibir também outra via, que é aquela via que é estimulada pelos beta-3, por meio da adenilato ciclase, vai inibir essa enzima, que também vai ajudar na desfosforilação. Entendi. Obrigado. Entendi? Então, assim, só para ver se eu entendi direito. O M2, ele ativa mais, assim, inibindo o relaxamento. O M3 age ativamente na contração. É isso. Exatamente. Por isso, é mais efetivo o M3 do que o M2. Porque o M3 tem 3 vias de ação. Ele libera cálcio intracelular e por 2 vias a mais, ele inibe o relaxamento. E o M2 só tem uma via de ação, que é inibindo aquela via que é ativada pelos beta-3 para ajudar no relaxamento. Então, por isso é mais efetivo os M3, sendo mais comuns os M2. Lembrando que nós estamos falando de contração muscular. Que o efeito do sistema colinérgico é justamente promover a contração da musculatura. Então, exatamente isso que o Jairo falou. Os M3 são os mais efetivos, os M2 são os mais comuns. O efeito do M2 é apenas deprimir a ação, basicamente, dos receptores beta-3 agonistas. E os beta-3 agonistas, essa ação não é nem tão importante, porque durante o esvaziamento, o simpático já inibe o efeito do beta-3. Você tem que raciocinar 2 sistemas, um sistema simpático e um sistema parasimpático. O simpático é o sistema do esvaziamento, do enchimento, que a ativação do sistema simpático, então, através da noradrenalina, sobre os receptores beta-3, vai promover o relaxamento muscular. Já o parasimpático é o sistema do esvaziamento, a estimulação dos receptores muscarínicos, né, sejam eles M2 e M3, pela acetilcolina, vão promover a contração muscular. Então, é só um raciocínio básico de vocês. Agora, essa fala do controle nível central sul foi perfeita, viu, Jair? Parabéns. Eu só tenho mais uma coisa que eu fui anotando aqui. Volta lá na imagem do esfíncter. Essa aí, Otávio? Isso, essa aí. Falou direitinho do esfíncter liso. O esfíncter liso nada mais é do que um adensamento de fibras do detrusor. Eles são musculaturas próprias da bexiga e tem inervação autonômica, principalmente por aqueles receptores alfa-1 da bexiga. Já os rápidos esfíncter, o esfíncter estriado, ele é parte do músculo elevador do ânus, anatomicamente. Ele já tem uma inervação autonômica, autonômica não, somática, aquela que vem do cérebro, feita pelo nervo pudendo. Entendeu? Só isso que eu tinha para acrescentar aí, mas só ela ficou perfeita. Então, só queria... eu acho que não serve para todos. Então, vamos fazer um resumo aqui. Então, simpático... Otávio, eu não sei qual origem deixar, porque eu achei essas 3 origens, T12, T10, T12, L1, L2 e T11, L2. T10 a L2. É assim que está no manual de uroneurologia da SBU, entendeu? Estela e Felipe, gravem esse número. T10, então, L2. T10, L2, simpático, nervo hipogástrico, isso, noradrenalina ou norepinefrina, receptores alfa-1, naquele esfíncter que o Otávio explicou bem agora, da musculatura lisa, alfa-1. Isso, esfíncter liso.
E beta 3 na bexiga. Isso é simpático. Qual alfa 1, Jair? Alfa 1. Alfa 1A ou alfa 1D de dado? Qual que é o mais frequente? A. Alfa 1A, exatamente. É o mais frequente, mais abundante, mais eficaz. Então, quando eu digo que o sistema simpático é o sistema do enchimento, a estimulação da bexiga pelo nervo hipogástrico, pelo sistema simpático, vai, ao agir sobre o beta 3, relaxar o detrusor. E ao agir sobre o alfa 1, contrair o esfíncter interno, esfíncter liso. Não é isso que a gente espera no enchimento? Musculatura relaxada e esfíncter com tônus aumentado? Então, por isso que a gente chama o simpático do sistema do enchimento. Continua. Aham. Então, simpático, enchimento. T10, L2, nervo hipogástrico, norepinefrina ou noradrenalina, alfa 1A e beta 3. Entendido? Certinho. Agora, parasimpático. Parasimpático, S2, S4, região sacral, nervo pélvico, acetilcolina, ACH, receptores M3 e M2. Esvaziamento, sendo M3 mais efetivos e M2 mais comuns. Tudo isso aqui é autonômico. E o nervo pudendo é o somático, que não tem nada a ver com o sistema autonômico. Pela acetilcolina, vai estimular receptores nicotínicos. Eu acho que não falei disso. Nicotínicos colinérgicos aqui no esfíncter externo, que é músculo estriado. Então, uma dúvida. Então, por isso que ele é voluntário, né? Não tem nada a ver. Tipo, a bexiga está super cheia, mas se eu não quero esvaziar, não esvazio. Acabou. Exatamente. Né? Tá. Você tem um controle central que define isso. Além de você ter o efeito somático, né, sobre o esfíncter estriado pelo nervo pudendo, você também tem um efeito central, né, principalmente pelo córtex pré-frontal, igual o Jair falou, onde você consegue mandar continuamente sinais inibitórios para a micção. O que seria um sinal inibitório da micção? Ativar o simpático e desativar o parasimpático. Agora, você vê que você tem dois sistemas autonômicos agindo antagonicamente. Um contrai a bexiga, outro relaxa. O que faz o sinergismo entre eles? O que faz com que durante um momento se desligue o simpático, se ligue o parasimpático e a pessoa urina, ou em outro momento você desligue o parasimpático, que é o esvaziamento, e ligue o simpático do enchimento, que é o momento que você não está urinando. Quem faz o sinergismo, que controla esse sinergismo... O centropontino da micção. Aqui. E que tem o efeito, que é coordenado pelo córtex. O córtex é que define, ó, centropontino agora não é hora de fazer xixi. O centropontino agora é hora de fazer xixi. Ou seja, agora é especialmente adequado para fazer o xixi. Entendeu? Então, o centropontino, ele não atua sozinho. Ele tem um controle do córtex. A partir de qual idade mesmo? Quem já fez o Europed aí? Leide? Leidinha? Ativa o áudio. Aproveitando, o núcleo pontino da micção fica no mesencéfalo? Fica. Na verdade, se você for ver no Campbell, ele fica no mesencéfalo. Se você vê um tanto de outros lugares, fala na ponte. Então, vocês na ponte, é por isso que eu fiquei nessa dúvida.
fica bem na transição. A neuroanatomista fala que 70% dele está no mesencéfalo e 30% dele está na ponte. Então, numa questão de prova, eles não vão pôr isso, não, né? Não. Inclusive, na prova de vocês, ia cair isso. Eu que não deixei, porque eu falei que isso não é confirmado. Ia cair. Tá vendo, Estelinha? Como é que eu tô defendendo? Mas aí agora que não vai cair isso, o que vai cair? O que vai cair? Isso que tá escrito aí pode cair. T10L2. 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 Ô, Jairo, você vai comentar alguma coisa sobre as medicações que a gente usa, só para os R1 terem uma noção? Não, na verdade, eu não vou mexer nisso. Eu vou deixar, eu só queria explicar para isso, para depois, quando a gente ler e assistir aulas de bexiga hiperativa e tudo isso aí, o porquê, ou hiperplasia prostática benigna, o porquê usa alfa-bloqueador, porquê usa beta-agonista, porquê usa antimuscarínico, porquê anticolinérgico, tudo isso aí. Eu queria mais ou menos para todo mundo ter uma noção das coisas e assim entender mais fácil, mais para frente, muita doença que a gente vê. É porque a gente teve, Otávio, umas 2 aulas, essas primeiras aulas no Zoom, coincidiu de ser 2 de bexiga hiperativa, e eu acho que estavam para os meninos que ainda não tem nenhuma. Não, eu estava super perdida. Exato, eles deviam estar completamente perdidos. O Rodrigo até mandou para eles outro dia. Não entendi nada. O Rodrigo até falou depois de uma das aulas, tipo assim, não assustem, porque tem que entender a fisiologia antes. Não, é muito saber difícil. Os tratamentos, lógico. Aí eu acho que a partir dessa aula dá para ter uma noção, né? Os alvos dos remédios, que são antimuscarínicos, beta-3 agonista, e qual que é a ação de cada um, para pelo menos ter uma noção. Não, eu tenho outra dúvida. Desculpa, professor. Não, já encerramos já as perguntas. Não, peraí. Eu já entendi que a fisiologia... Obrigada. Eu entendo que é a fisiologia da micção, né? Mas aí o rim, ele não tem nada a ver. Tipo, o rim excretando, filtrando mais, filtrando menos, com insuficiência renal, ele não altera em nada. Ou altera alguma coisa? Não altera em nada. A bexiga tem que se adaptar ao que o rim produz. Não o rim tem que se adaptar à condição da bexiga. Entendeu? Entendi. Então, o rim vai produzindo conforme a necessidade, conforme a situação. Lembrar que o rim, em algumas situações, principalmente durante o sono, ele tem uma filtragem urinária menor, ele tem uma produção urinária bem menor, justamente pelo efeito antidiurético, entendeu? Agora, se você fez uma hiperidratação, se você tem as insuficiências cardíacas, que aí acaba que o rim, na posição de decúbito dorsal, ele vai produzir, a bexiga que tem que se adaptar, entendeu? Entendi. O rim continua produzindo conforme a sua fisiologia normal. Entendi, não muda nada, entendi. Não muda nada. Bom, gente, e agora só eu para tenho outra finalizar... dúvida aqui. Fala aí. Desculpa aí. Não. Os medicamentos que a gente utiliza, normalmente, eles agem nos receptores da parede vesical. Ou, se é alfa-1, vai agir lá no esfíncter de músculo liso. Mas, na verdade, Jair, quando a gente usa alfa-bloqueador, a gente usa mais pensando na próstata, porque na próstata você tem também os receptores alfa-1, e aí você tem que bloquear esses receptores para fazer um relaxamento, e aí que é a ação mais, entendeu? Não é tanto para o esfíncter, tanto que índice energismo não é usado mais, certo, Otávio? Certo. Sim. Mas e se o paciente tiver um esfíncter muito espástico, se ele for bicário, por exemplo? É isso que eu ia falar. Aí, infelizmente, ele vai acabar caindo no RTU 20 anos depois de diagnosticado a hipertonia do esfíncter externo. Cuidado que a de filha 20 dele gramas. Só concluir aqui a minha dúvida. Por que os medicamentos não são utilizados no centro pontinho da micção, ao invés de ser usado especificamente na parede do bexiga? Eu acho que ninguém conhece ainda tanto assim a fisiologia do centro contínuo, central. Eu acho que é muito mais fácil você agir direto sobre o receptor, né, na parede do bexiga. Realmente
Quem perguntou para o Até Rodrigo? pensando em perfil de efeito adverso, né? Se for agir a nível Sim. central, a Isso que eu ia probabilidade de você falar, ter efeito tudo que adverso é muito mexe maior. com... Mas, tipo assim, se você fosse pensar, por exemplo, vamos fazer uma analogia em usar inibidor da bomba de prótons e usar a ranitidina. Cada um, a ranitidina, por exemplo, se você usar, você vai inibir uma via só. E o inibidor da bomba de prótons, você inibe todas as vias. E aí, talvez, se você fosse utilizar um medicamento específico para o centro contínuo da micção, você teria uma ação mais efetiva, né? Você conseguiria controlar mais. Mas eu Rodrigo, aí depende. entendo que Mas- é bem complexo. Mas aí você vai perder aquele sinergismo que tem do simpático para simpático. Se você bloqueia a central, você não tem as duas vias aqui. Você tem que, o que eu entendo, é tratar uma das duas vias. Ou seja, para melhorar o esvaziamento, ou seja, para melhorar enchimento. Mas se você bloquear lá acima no centro contínuo, você vai bloquear as duas vias, vai perder o sinergismo, o on-off que acontece lá. Uhum. Entendi. Pergunta difícil, viu, Rodrigo? Só pensando aqui. Eu falei no grupo que sem pergunta, tá? Já gastou, né, Jair? Ô, gente. Essa agora pergunta não pra... foi combinada, né, Jairo? Não. Peraí, Jair. Tem minhas Desculpa, perguntas aqui, ó, a lista. Não. Não, mentira. Mais alguma dúvida? Só para encerrar aqui, uma mensagem final. Muito obrigado, Leidinha, gente. te amo. E só para lembrar, Oh, vai acabar logo e vamos de novo nos encontrar e vamos ter aulas juntos. E o obrigado finalizando com a carinha da Leidinha. Muito engraçado. Ai, não. muito bom. Agora que eu vi a Leide. Ô, Leide, você não vai ativar seu áudio para você se O que você despedir, achou não? ali embaixo, Leide? Leide, seu áudio está desativado.